Interessante. Eu vou pegando aqui, ó, para a gente comentar sobre as tábuas dos sumérios cuneiformes. O que que é Sim, exatamente isso que vai entrando aqui no nosso tema e depois a gente sim. volta a conversar na nossa linha do tempo aqui, que tá muito bom o papo. Foi encontrado nas ruínas do Iraque, na antiga Mesopotâmia, Uhum, recentemente isso, há 80, 60 anos atrás, foi encontrado essas placas de argila, essas tabletes de argila, numa escavação que aconteceu no Iraque, na Mesopotâmia, na antiga Suméria, né? uhum, E foram traduzidas essas placas. E lá, muitos pesquisadores, arqueólogos e tradutores da escrita cuneiforme, que é a linguagem que os sumérios utilizavam, né, para escrita, codificada em símbolos, eles traduziram. Assim como é possível traduzir os hieroglifos egípcios, né, eles conseguiram traduzir a escrita cuneiforme, que é bem anterior ao Egito. é, E os sumérios deixaram essas placas de argila contando toda a história da presença de um grupo que esteve na Terra, conhecido como os Anunnakis, aqueles que Anunnakis. vieram do céu para a Terra. Aham, E quem eram esses seres, né? E lá está descrito tudo nessas placas de argila. Toda a história, inclusive lá conta a criação do homem, a origem da Terra, né? A história do dilúvio, a história da humanidade, que está descrita em Gênesis na Bíblia, só que de uma forma muito mais profunda, muito mais cheia, né? De conteúdo, de informação uhum, nessas placas. E alguns tradutores, um deles conhecido como Zecharia Sitchin, ele escreveu alguns livros apresentando a tradução dessas placas. Existe muita especulação sobre isso, sobre a história dos Anunnaki, sobre a origem da humanidade, mas a gente sabe que 60% das informações lá contidas, de fato, são verdadeiras, aconteceu de fato. E isso é muito mais recente, né? Não tem muito a ver com os Murius. Os Murius foram milhões de anos atrás. Depois que os Anunnakis vieram, colonizaram a Terra, fizeram muita mineração, se instalaram nessas bases dos Murius, escravizaram o ser humano da Terra, modificaram geneticamente a raça humana para trabalhar para eles. Eles criaram uma raça escrava para eles aqui. E essa história está contida nessas placas de argila da Suméria, que foram encontradas no Iraque, né? interessante. Então, para a gente posicionar aqui, tem os Murios e depois, muito tempo depois, os Anunnakis, são outras fases da Terra, né? Não é Sim, uma. depois dos Murius, nós tivemos conhecimento da presença dos Murimaks, Hum, que era um grupo já que veio de outras regiões do universo para cá e estavam presentes junto com os descendentes dos Murius. Depois os Anunnakis chegaram, depois surgiram os descendentes dos Murimaks, dos Murius, que eram os Lemurianos. A gente vai encontrar vestígios sobre o continente perdido de Mu, né? É a única evidência que a gente tem sobre o continente de Mu. Esse continente não era um continente, era uma região que, de certa forma, foi preservada, esse fragmento da história, só que era parte da região dos Murius. Não de Mu, e sim dos Murius, né? Lemúria, Múria, tem a ver com os Murius também. Atlântida já foi um outro grupo, uma outra raça que veio outra. para a Terra, se instalou na região do Oceano Atlântico e depois foi embora também. Então os Murius foram embora, os Atlantes foram embora, deixaram seus descendentes aqui. Eu acho que a história de Atlântida é a mais conhecida. Todo É, mundo fala, a civilização perdida, embaixo do sim, oceano, não sei o quê. Mas os Murios, então, é anterior à bem Atlântida anterior. até. É porque a Atlântida ela foi passada principalmente por Platão, né? É, Platão deixou escrito na Grécia evidências dessa antiga civilização Atlântida que existia no Oceano Atlântico e, de certa forma, foi submersa. Sim, partes de Atlântida ficaram submersas. Só que havia conexão de Atlântida com toda a região da Terra também. Inclusive levava para Ratanabá, né? Eram vários reinos, como eu falei. Então haviam reinos espalhados principalmente na Turquia, havia o reino das montanhas. E aqui no Brasil havia outros reinos também, e havia uns pontes conectando essas regiões. Ainda existem essas pontes, essas estradas. Estão submersas no Oceano Atlântico. olha só, mas é É, bastante, é uma coisa muito incrível, né? é. É uma explosão de informações. E o povo, os Murios ali, o que que você acha que a hora que tirarem bom, a gente não falou qual que é o nome da tecnologia que vai Lidar. lidar. Isso está próximo a acontecer agora? Bem Bem próximo. próximo, vocês vão, esse ano ainda vai, Esse mês, talvez. esse mês. É.
E você pode falar o valor, é um valor absurdo. É bem alto, é. É bem alto. Foi um investimento que nós fizemos de pesquisa, né? Aham. Nós somos uma associação, um grupo muito grande de pessoas. Então todos colaboraram para a gente fazer essa descoberta.